Falta o carpinteiro. Isso é outra coisa. Isto é carpinteiro. Faz favor, podem continuar. Tenho ali a suíte, acha que essa suíte, sabe o que é a suíte? Não sei, mas agradecia. 85, 80, 80. Este quadro deve ter mais de 100 anos, que era um tal do mestre Adriano. A suíte, que é esta ferramenta que a gente tem, isto servia para a gente apanhar os estados às vezes de uma coisa, por exemplo, que queria dar mais estado ao braço, ou menos estado, abria isto para pegar, é a suíte. Mas para tirar o ângulo, ou o fecho de madeira no costado, para depois marcar. A gente fazia uma junta na tábua, para apontar se ela estava mais certa, punha a suíte na posição que a gente queria, mais aberta ou menos aberta, e depois ia para o ponto, para aquilo estar certo. Já vai tábuas. As tábuas, as cintas daqueles barcos, 4 cintas e 2 cintas. Para obrigar a mudar, a obrigar. Aquilo é um pau que se enrola aos braços, ao costado. Isto é deste e outros mais compridos, que ia sempre para puxar as tábuas. Ia-se aqui uns bocados de madeira para estar a fazer moça das tábuas e pronto, uns ramos maiores. Há aí mais ferramenta que utilizassem? Isto é o rebote, é uma ferramenta um bocadinho maior, às vezes para desempelar a junta. Pronto, era o rebote para desempelar a junta. Para ficar a junta, para não ficar cheia de coisitas, para ficar toda mais ou menos alinhada. Isto é uma ferramenta que já foi mais parte do carpinteiro. Ferramentas que a gente fazia, pronto. Era ferramentas que a gente fazia, é a garropa, é a junteira. Esta ferramenta, às vezes quando havia pregos, ficavam agarrados nos barcos, agarrados em determinadas peças rijas e com o martelo mais frágil, não queria que as orelhas do martelo não saíam, era com esta peça. Diz aqui, tumba, puxa. Lá obrigado a sair o prego. Isso não tem cabo. Não tem cabo, É tipo cunha que... arranjar estes pregos que eu digo, estavam agarrados naquelas peças mais rijas, não tirar a saíam. cabeça do prego, guinhar para Não fora e depois conseguíamos aquele arranca martelo pequeno arrancá-los, era isto. Metias a grande, batias, depois uma porrada e... Depois eu estou a arrancar prego e acabava de arrancar aquilo. Agora já sabe, existia o scooper para isto, para aquilo, todo, já sabe que existia sempre um scooper, ou para isto, para aquilo, assim para ver o que era preciso. A barreta, era a tal barreta que existia para espetar os pregos, para espetar os pregos de madeira no fundo, que era tocada a barreta ali, era um gajo suado. Já está as frentes redondas. Tem andado a castar à espera. Como é que isto se faz? Sim. Isto começa-se por arranjar uma tábua no fundo, a todo o comprimento, a tábua ao meio, chamada a tábua da quilha. Depois, em seguida, depois da tábua da quilha, isto leva uma carreira de estacas e assenta-se a tábua em cima das estacas, que é para ficar nivelado. Depois, à frente, na proa, é arfado, leva a água da proa, e depois é arfada, é um bocadinho esforçado para fazer o arfamento, para arfar. Na retaguarda também leva depois aquela peça que é o cadraste, aquela peça que caiu, que é o cadraste, e também é um bocadinho arfado, igualmente, mas também é um bocadinho arfado. Desculpe, arfar o que é que significa? Arfar quer dizer levantar um bocadinho para ficar completamente direito. E aqui lá a proa é mais, que é para passar em cima da água para entrar melhor, fazer uma altura maior. Depois de estar a tábua da quilha, leva às cavernas, que é estas peças que estão aqui atravessadas, leva às cavernas, e depois é outra vez, leva uns sarrafos a compor aquilo, para não ficarem umas mais largas ou mais estreitas, um sarrafo pregado para alinhavar aquilo, para ficar alinhavado. Torna a levar outras estacas às partes de fora, depois é nivelado, para o barco ficar nivelado, para subir, levam umas estacas espetadas no chão, levam uns pregos, que é para ficar ali seguro. A partir das cavernas, começa a levar os braços, que é estas peças que tem aqui, que se chama as pernas aqui, as peças, que é a tal serrado. Começa a levar os braços, que depois são seguidos são pregados para as cavernas. Depois dos braços estarem outra vez metidos,
torna a levar umas fasquias outra vez a regulá-las, pode segurar, conforme se vê aqui, estes sarrafos, começa a levar outra vez uns sarrafos para os regular, e depois disto estar tudo aperfeiçoado, apanhar os estados, para não ficar um bocadinho esgalhado, aquilo é aperfeiçoado para as tábuas encostarem bem, começa a levar, começa a ser forrado, nos costados, a forrado, que as tábuas, pronto, puxado com os grampos, e conforme a gente já explicou, as cabeças dos pregos levam aquela concavidade e vai-se fazendo. Depois de cantar já o costado já armado, isto pode-se arrancar, já está seguro, tem os entreletes, tem aquilo tudo, já está seguro, a gente pode arrancar e depois acaba o fundo. O fundo só tem, por exemplo, a tábua da aresta e a tábua do meio. Depois as outras tábuas do meio acabam de fechar, é já depois quando tem os costados assim metidos já se segura, levanta-se e acaba-se com o resto, acaba-se com o fundo daquilo tudo. E depois de estar isso tudo feito, é calafetado, que é aqueles trabalhos da única estopa, é calafetado, leva o tal breu os pregos, que é para ficar ali seguro. A partir das cavernas, começa a lavar os braços, que é estas peças que tem aqui, que se chama as pernas aqui, as peças, que é a tal serrada. Começa a lavar os braços, que depois são seguros para, são pregados para as cavernas. Depois dos braços estarem outra vez metidos, torna a levar umas fasquias outra vez a regulá-las, para os segurar, conforme se vê aqui, estes sarrafos, começa a levar outra vez uns sarrafos para os regular, e depois disto estar tudo aperfeiçoado, apanhar os estados, para não ficar um bocadinho esgalhado, aquilo é aperfeiçoado para as tábuas encostarem bem, começa a levar, começa a ser forrado, nos costados, forrado, que as tábuas, pronto, puxado com os grampos, e conforme a gente já explicou, as cabeças dos pregos levam aquela concavidade e vai-se fazendo. Depois de cantar já o costado já armado, isto pode-se arrancar, já está seguro, tem os entreletes, tem aquilo tudo, já está seguro, a gente pode arrancar e depois acaba o fundo. O fundo só tem, por exemplo, a tábua da aresta e a tábua do meio. Depois as outras tábuas do meio acabam de fechar, é já depois quando tem os costados assim metidos já se segura, levanta-se e acaba-se com o resto, acaba-se com o fundo daquilo tudo. E depois de estar isso tudo feito, é calafetado, que é aqueles trabalhos da única estopa, é calafetado, leva o tal breu, que é feito com o tal cresper da pele do corpo, que é para brilhar, para fazer esta coisa para brilhar. É complicado, é difícil. Isto são tudo trabalhos um pouco difíceis, porque são tudo trabalhos um pouco difíceis, porque nada disto é direito, é tudo para se esforçar, não é? Tudo para se esforçar tem que ser com jeito, já pode ser de qualquer maneira, tem. Mesmo no furar e tudo tem que se preparar o jeito, porque se for um prego metido em sentido contrário, provavelmente não cantava, tem que ser aperfeiçoado, tem que ser feito com uma certa inteligência. Diga-me uma coisa, utiliza-se qualquer madeira ou... Na parte do costado é a madeira, pode ser pinho bravo ou pinho manso. O braciame, por exemplo, o caso deste braciame é todo em oliveira. Aqui, o braciame e entreletes e proa e cadastro é tudo. Aqui o braciame, a roda de proa, cadastro, entreletes, isso tudo é tudo de madeira de oliveira, nesse caso. Mas isso deriva da madeira que a gente tem por exemplo, a madeira de oliveira, isto tem mais duração. É mais rija de trabalhar, é mais custoso de trabalhar, racha mais, mas tem mais duração. Mas isto, a madeira de pinho manso, de uma maneira geral, a madeira mais que se usa mais é o pinho manso, na parte da estrutura do esqueleto. O tabuado, quando se trata de pinheiros, de barcos grandes, é sempre o pinho bravo, sempre. Nestes barcos pequenos, como é uma coisa pequena, também há pinho manso que também se utiliza, porque é um pinheiro com uma dimensão mais pequena. E qual é a espessura do tabuado? Aqui nestes coisas, entre 15 e 18 milímetros, nestes pequenos. Quando vai para os barcos grandes, vai a 3,5, 3,5, até 4, conforme o tamanho do barco. Construíam muitos barcos? Aliás, onde é que construíam os barcos, geralmente? Procurava sempre perto do rio, não é? Porque para não dar muito trabalho, levar para a água. Para não levar é sempre perto do rio. Por exemplo, quer dizer, ali perto do rio, junto mesmo às margens, não? Não é mesmo às margens, um bocadinho distante. Procurava-se ali um estaleiro, mas sempre o mais perto do rio,
Tirava-se normalmente assim, um terreno direito, nivelado, mais ou menos. Então, se não fosse nivelado, mesmo que fosse nivelado, o sistema era o mesmo. As margens fazia-se, escutava-se umas estacas de determinado espaço e tal, depois da quilha está na chamada tábua do centro do fundo do barco, chamada a quilha. Há outros barcos que se leva mesmo a peça própria, que é a quilha, e tamanho mais grosso e tal, e mais saliente, e depois no fundo trabalho um bocadinho mais alto, tá? É chamada a quilha. E então nessa peça é que é marcado a distância das cavernas, e essa coisa toda, tal. As cavernas, que é a armação e o esqueleto do fundo do barco. E depois aí, em cima dessas estacas é que eram pregadas essas primeiras peças. E depois é que se começava a colocar as cavernas, essas cavernas tal, fazia-se nas cavernas, depois estarem niveladas e direitas e espaçadas a espaços iguais. Espetava-se outra estaquinha de um lado, só de um lado, ou se preciso, estava dos dois lados, um pregozinho e tal, na face lateral. E depois daí começava a pregar-se novamente os braços, fazer o esqueleto deixando de encostar dos barcos, então, por cima depois ia-se a parte das cintas, antes de cortar a parte mais alta do braço, que ia sempre cortado do braço, da altura do braço, metia-se as cintas, lá estavam encostados, às vezes o pau não era redondo, suficiente redondo, aquilo que era necessário para encostar ou vergar para o molde do barco, era com aqueles grampos. Mesmo essas próprias cintas, é que eram obrigadas, e depois com lume. E grampos, estrelheiras a puxar, porque essas o pau para enrolar de pano daqueles estavam para conseguir levar o pau para encostar aos braços, para mudar o barco. Claro. E que se aquecer por vezes água quente, lume e tal, para amaciar a Com madeira. gasóleo, e com lume, com várias coisas. Para aquecer a madeira, depois vai abrigar, aos poucos. E portanto, mas portanto, eram sempre assim perto do rio. Havia muitos calafates aqui no rio. Não, muito não. Por exemplo, na Morisca havia o beste grilo, havia o vedrilho rato, havia o racu. Depois na Concavada havia o beste lola. O grilo também tinha o filho dele, o Rafael, também ainda trabalhou. Vinha daqui para baixo havia o mestre Arnaldo e na Ortiga havia o Patinho. O mestre Arnaldo estava ali na Morisca e também fosse na Ortiga, mas estava aqui casado na Barca de Pé. Depois tive o meu irmão, que são mais novos, o Samuel, também dos mais novos também, e depois foi então ali para Redminhos, havia o Patrício, havia o Marcelo Lopes, havia o Armando, havia o Augusto Pato, que foi o mestre, foi o que ajustou o barco grande, foi o Augusto Pato, e o papai dele, chamado Zé da Braçalha. Mais para baixo em Constância havia o Ricardo, havia o Zé Maria, havia o Gilberto, havia o Afonso, havia o Gonçalves e havia o Zé das Lebeiras, que dava acima, meus todos. E, portanto, quase toda essa gente já desapareceu. Desapareceu tudo. Daqui desta gente desapareceu tudo. Desce o Carlos Patrício, que era filho do mestre Patrício, também já morreu, que era um bocadinho mais velho que eu, mas pouco mais. O Rafael Grilo, que era filho do mestre Grilo, também era mais ou menos da minha idade. Mais ou menos da minha idade, também já morreu tudo. Os mais novos agora, tirando o Samuel era o mais novo de todos. Tirando o Samuel, somos a gente. Os mais novos que havia aqui. Toda desta gente que ele faz nada a ver. A ver, já foi tudo embora. Portanto, digamos, os senhores são os últimos dessa geração. Temos aí no número. Está bem, está Ainda bem. está muito longe. Espera-se. Está muito longe. Só um bocadinho. Isto é só para separar as secções. Os senhores, quando construíam os barcos, tinham desenhos, planos, como é que era? Não, era tudo à base do Fazíamos moldes na madeira feitinha, né? Fazia-se um molde, um braço, ou por exemplo, quando era para fazer uma curva, que é aquelas peças que se coincidem à polpa do barco, chamadas as curvas, que é onde vai amarrar a escota da vela. Isso era tudo feito com moldes, fazia-se um moldezinho, pegava-se umas fasquinhas umas das outras e tal, e fazia-se o molde, e depois é que marcava-se na peça e ia-se trabalhando a peça à maneira de chegar lá e bater certo. lá embaixo,
Lá embaixo, aqueles barcos de quilha, já se trabalhava com escala. Agora aqui, esse barco já vai ser bem daqui. Lá embaixo, uma coisa que havia aqueles barcos, mesmo os barcos que eram em quilha, as lanchas, e tudo, é mesmo uma quilha, uma peça grossa que levava aí, e é mesmo outro tipo de barco em quilha, e já se trabalhava com escala. Mas agora aqui, assim, era tudo a questão de molho, era questão de golpe de vista, com moldes, com coisas assim que se vão. Os senhores trabalharam sempre aqui como calafates ou foram trabalhar também lá para baixo para... Eu o mais coisa foi só a Vela do Ribatejo. Lá no Ribatejo Em, em que barcos é que trabalhou? Só em... É na reparação de barcos, só lá. Lá foi só reparação de barcos. Só na Lá era só reparações que se fazia. Os novos, eles quando queriam fazer novos, vinham fazer. Os operários estavam aqui para cima e eles mandavam fazer tudo bem. O pessoal que estava habilitado a fazer isso era o pessoal aqui de cima. Eles quando queriam barcos não vinham mandar fazer cá acima. Eram feitos aqui em cima, depois é que iam lá para baixo. Mas as reparações, de uma maneira geral, embora também cá viessem a reparar, que também vinham alguns, também vinham a reparar aqui acima. Ainda houve alguns barcos que vinham a reparar aqui à barca de pé, até à Morisca, e daí iam reparar. Mas a maior pressão era tudo da Praia de Valente. Barcos de galha-galha, barcos ali de Rede de Milhos, pessoas da Rede de Milhos tinham ali barcos, mas andavam ao serviço lá embaixo e depois consertavam lá embaixo. O seu irmão disse-me que o senhor tinha trabalhado a fazer velas. Eu não. Este é que nunca fazeste. Isto faziam velas, estas velas para Trabalhava-se com velas aqui. estas velas para estas velas. Faziam-nas eles. Ah, já até Pois fazia. Era complicado ou... Não era complicado nada, a gente tinha que fazer. Quer dizer, tinha que tirar a primeira medida com o cordeiro, o próprio cordeiro depois é que fazia. No desenho a gente depois espetava umas estacas no chão, esticava os cordeiros da maneira que se fazia a vela e depois era feita às tiras. Era apagada, uma à outra. Aquilo é feito de tiras, depois se coladas uma à outra. E que tipo Depois de... leva aquela calda, que era eles também davam, aquela sebe e almagre, aquele almagre. sebe, com um bocado de sebe e tal. Era a calda de um oleado, pronto. Era. Fazer a calda para um oleado. portanto, os senhores utilizavam o almagre Para as velas. para as velas. Para as velas. Para as velas. Mas o oleado já não era o almagre. Não, isso já era alcatrão. Para fazer, chamava-se Fazia-se os os oleados, que era para os oleados para tapar a cal. tapar a calma. Os oleados para tapar a cal. Que era feito por nós. Alcatrão, mas não é deste alcatrão das coisas, é o alcatrão vegetal que se usava para dar na madeira para a conservação. Não é deste alcatrão do asfalto. Diga-me uma coisa, mas os senhores tinham algum desenho para as velas ou... Não, é o que ele está a dizer. É, com Com o cordel, fazia-se, tirava-se as medidas ao barco e tal, e depois fazia um cordel no chão, com os pregos esticados, fazia-se o formato da vela e tal. Faziam no chão, faziam um cordel, faziam o desenho da vela e depois a partir daí começavam a ser tiras a preencher aquele espaço. Às tiras. Eram os panozinhos com uma determinada largura, com 1 metro, não é? Depois eram cozidos uns aos outros, depois botava-se a vela. Era uma máquina de Isto eram os costura. panozinhos, está a ver? O pano tinha, por exemplo, 1 metro de largura. Depois aquele pano cru, aquele pano branco, que eles chamavam de pano cru. Depois eram cozidinhos, depois quando era para talhar a vela, era a tal medida com o cordel. Para fazer este molde, assim, tal, ok. E eram os senhores que costuravam ou como é que era? Era Ia ser gente, só para era eu, é que era o costureiro da minha mãe tinha lá uma máquina de costura e depois apegava as tiras uma à outra e ia passando para fora e depois os acabamentos era depois do barco das tiras depois
as tiras estavam tudo apegado. Era alinhavado, é como uma peça de roupa, como outra peça de roupa. Depois antes arrematava-se os anjos. Podes vir no garrafão de azeite? Portanto, fez muitas então. Diga? Aliás, que tipo de plano é que utilizavam? De tecido que utilizavam para fazer? Aquilo dependia do barco. Se o barco era muito. Se o barco era